Fala aí, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo aí. O vlog essa semana é especial com os meus candidatos aqui do Rio de Janeiro. Tá faltando só a nossa presidenta Luciana Genro, senador, que não estão presentes, mas aqui o meu candidato a governador, Tarcísio Mota, o André Barros e o Renato Cinco, deputado estadual e federal. E essa semana vamos conversar um pouquinho com eles. Aqui tem um professor de história aqui, que é o Tarcísio, né? Candidato a governador, como vocês estão vendo. Tarcísio, a gente sabe que o Brasil só foi descoberto graças à maconha, né? O cânhamo. Não a maconha que a gente fuma, é o cânhamo, a fibra. Porque as velas dos navios que vieram aqui eram feitas de cânhamo. A Constituição dos Estados Unidos, né, a primeira que foi escrita lá, está num papel de cânhamo. A primeira Bíblia do mundo, a imprensa de Gutenberg, foi feita de cânhamo, enfim. A gente sabe que na história o cânhamo foi muito importante, mas isso não é ensinado na escola. Você não deve ter ensinado isso para os seus alunos do Pedro II. Por que a gente não ensina a importância da maconha, que a maconha teve antigamente? Logo depois daquela crise de 29 nos Estados Unidos, já estavam proibindo a maconha, mas como teve a crise, eles estavam incentivando o cânhamo, assim, até o final da guerra, ali também na Segunda Guerra, incentivando a produção do cânhamo para usar industrialmente, depois voltaram a proibir de novo. Por que a gente não ensina isso nas escolas? Porque no final das contas, o ensino da história, o ensino sobre o passado, é sempre condicionado com as questões que a gente tem no presente, ou seja, essa ideia de que o ensino do passado pode ser neutro ou apenas contar o que aconteceu é um mito mesmo. Então, no final das contas, as questões que você faz para olhar o passado, elas têm sempre alguma questão do presente. Eu acho que isso é importante para a gente entender, inclusive, que o movimento antiproibicionista recupere essa história e faça essa história entrar no debate, inclusive até mesmo acadêmico, né? Eu fico, por exemplo, pensando como é que é quando a gente vai discutir a própria ideia da proibição de determinadas drogas e da legalização ou liberação de outras, né? Eu, quando vou falar sobre, por exemplo, a guerra do ópio na China, né, quando a gente começa a falar sobre isso, sobre o que era a questão da imposição de um determinado consumo do ponto de vista comercial, enquanto havia um consumo mais cultural, etc., como é que isso fazia parte desses países que depois vêm todos moralistas sobre a questão das drogas, etc., para nós é fundamental, porque você acaba fazendo o debate sobre quais foram os critérios para proibir determinadas drogas, aceitar outras drogas, e quais são os critérios mercadológicos e de dominação de uma determinada região sobre outra na constituição do próprio modo de produção capitalista. Isso é fundamental para que eu acho que a camisa, né, que a gente usa aqui no Rio de Janeiro não é essa, nada deve parecer impossível de mudar, mas a outra, que é nada deve parecer natural. O grande desafio do professor de História é desnaturalizar o presente, né, fazer com que o aluno, num determinado momento, não aceite como natural aquilo que está sendo dado pela grande mídia, pela família, e que ele possa questionar tudo e a todos, e a partir disso, questionar sobre as próprias bases de cada coisa das relações sociais nas quais nós estamos inseridos. O Alan Fernandes aqui fez uma pergunta que a gente está para mandar para o 5, como a gente pode convencer as massas que a regulamentação da maconha é uma coisa boa para a sociedade? Olha, eu acho que o que tem feito o debate avançar mais aqui no Brasil é a Marcha da Maconha. Acho que a Marcha da Maconha, ela é um evento importantíssimo, né, que já foi debatido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, naquela ação que o André e o Gerardo fizemos, né, contra a perseguição. A Marcha da Maconha fez com que ela já fosse pautada no Supremo. Eu acho que muita gente saiu do armário, né, do debate por conta da existência da Marcha da Maconha. Porque a rua, ela tem um peso muito importante na sociedade. Durante muito tempo, a gente viu aqui no Brasil intelectuais, né, usuários, etc., fazendo o debate da legalização. Mas a partir de 2002, né, quando a turma começa a ir para a rua, e na rua, né, reivindicar a legalização, o debate mudou totalmente de configuração, né? Cresceu muito, se desenvolveu muito. Então acho que a principal estratégia é continuar organizando a Marcha da Maconha, organizar também, por exemplo, agora o Dia pela Legalização da Maconha, 27 de novembro, vai ser pelo 4º ano, nós vamos estar realizando essa segunda manifestação anual, e outras iniciativas, né, como o Encontro Estadual Antiproibicionista, que aconteceu esse ano, o Congresso Internacional sobre Drogas, que a UNB realizou no ano passado, né, são, eu acho que também, estratégias importantes.
a rua e o debate. Luan, não sei como fala o seu nome, é Hilter, não sei, Luan, foi mal. Pergunta se vocês planejam apresentar políticas públicas só para regulamentar a maconha ou outras áreas. Lógico que outras áreas, né? Eles não são um bando de maconheiro alienado querendo virar político. Eles são pessoas do pessoal militantes há muito tempo já, com formação política, os caras não estão aí caindo de paraquedas. O que vocês pretendem fazer além de legalizar a maconha? Você na Alerj e o Tarcísio depois como governador? Bom, aproveitar a pergunta, né, e dizer o seguinte, por exemplo, esse discurso contra a política que está sendo feito agora, inclusive acho que tinha que fazer a farsa da propaganda, da pesquisa eleitoral. Por exemplo, o Tarcísio, para mim, ele está muito mais forte e ele tem, obviamente, totais condições de ganhar a eleição para governador do Rio de Janeiro. E nós não podemos deixar isso passar. Estamos vendo aí uma pessoa sensacional. E, por exemplo, o orçamento do Estado, quer dizer, tudo que se arrecada e tudo que se gasta, quer dizer, receita e despesa. Tudo isso aí é decidido pelos deputados. Quem decide isso são os deputados, eles é que decidem. Se quem vai pagar imposto é o rico, é o pobre. Quem vai pagar imposto? Isso é uma decisão dos deputados e senadores, uma decisão política. A despesa disso aí também é decidida pelo deputado, é uma lei orçamentária. Então você tem que ter um deputado que esteja pautado na luta dos direitos humanos, na luta da distribuição de renda, um deputado que não tenha financiamento da sua campanha de empresa, pessoa jurídica, porque esse deputado ele já está no esquema. Tá com preso. Não, porque a questão é o seguinte, na verdade o pessoal fala só do político que recebe, que é o corruptor, a corrupção passiva. A mídia oficial de mercado não fala da corrupção ativa, que são as empresas capitalistas que dominam o Estado há décadas. Eles têm já uma estrutura, um cartel, eles se sustentam assim, para roubar das licitações. Então a campanha eleitoral, para eles, é mais um investimento. Então eles vão botar o dinheiro nos deputados, né, que vão fazer isso depois, certo? Então se você votar num deputado do mercado, tu não vai mudar nada, tu vai ficar limitado, né? Eu acho que a gente precisa, nessas eleições, não só os que defendem a legalização da maconha, mas todos os que defendem as liberdades precisam escolher seus candidatos, lembrando que o obscurantismo ele vem crescendo na política brasileira e que a gente não pode, por exemplo, querer a legalização da maconha e não querer votar, né, em ninguém, né? Deixar só o fundamentalismo religioso ir para as urnas, né? Pensa nisso, né? Os fundamentalistas religiosos, e aí a gente não está falando dos religiosos em geral, mas o fundamentalismo religioso está crescendo a cada eleição. Se a gente não tiver os nossos representantes, a gente não só não vai legalizar a maconha, como pode começar a haver retrocessos, né? Como o que foi aprovado ano passado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei do deputado Osmar Terra, que, entre outras coisas, quer internar todo mundo, né? Quer fazer a internação compulsória dos usuários de drogas. É isso, galera. Esse foi o Torrando com o Tomazini especial com os candidatos aqui do Rio de Janeiro. É importante lembrar que você que mora em outro estado não vai poder votar no André Barros, não pode votar no Tarcísio, não vai poder votar no 5, mas vai poder votar em alguém que também defende a nossa causa. Sempre tem alguém bom em qualquer estado. O pessoal tem candidatos em 26 estados, então você que está em outro estado, procura lá saber o candidato do PSOL, do 50, para o Senado, para o governo, para deputado. Vai ter alguém lá antiproibicionista, a favor da legalização, a favor de tudo isso que a gente está falando aqui. Mas é bom esclarecer, porque às vezes as pessoas até perguntam se pode votar. Já falaram. Eu lembro em 2010, quando o 5 foi deputado federal, o pessoal falava, vai 5, votei em você, o cara era de São Paulo. Mas às vezes no Rio, pessoas de outro, por exemplo, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Vou lembrar o estado. Todos os municípios do Rio de Janeiro. O pessoal fala só da região dos lagos, você pode votar também. Todo mundo do Rio de Janeiro. Se você é morador do estado do Rio de Janeiro, pode votar nos 3 que estiver. Geral. Se você é morador de outro estado, procura lá o candidato do PSOL ou da frente de esquerda, que infelizmente aqui não saiu, mas em outros estados saiu, PSOL, PSTU, PCB. Dá uma olhada, você vai conseguir encontrar alguém que esteja de acordo com suas ideias para você votar. E aqui embaixo na descrição a gente vai botar os links para Facebook do André Barros, do Tarcísio, do 5, YouTube, essas coisas todas para vocês estudarem um pouquinho. Esse vlog deve estar entrando no ar faltando uns 15 dias para as eleições, mais ou menos.
pouquinho menos. Então dá tempo de procurar ver bem quem votar. Valeu, galera. Até semana que vem, ó. Só a luta muda a vida, como o Tarcísio disse. Pô, cara, é emocionante. 50! Bota marihuana, rempada, 4h20, acende a tora e tá pagando a